O MV Viking Sky, um transatlântico no valor de 400 milhões de dólares operado pela Viking Ocean Cruises, com base na Suíça, foi lançado oficialmente em 2016 e iniciou suas operações em 23 de março de 2019. Todos a bordo vivenciaram uma história na cultura viking, independentemente de suas preferências. Enquanto se dirigia ao sudoeste de Trons para Stavanger, na costa norueguesa, o navio foi atingido por ventos intensos e ondas agitadas de até 50 pés. Apesar da confiança do capitão na capacidade do navio enfrentar as condições climáticas, essa conclusão desmoronou quando ocorreu uma falha total no motor. Quase 1.400 pessoas enfrentam momentos de apreensão para garantir suas vidas. That on video. Officially over. All right, it's time to abdicate the area. Esta área é conhecida por suas águas turbulentas. Muitos navios afundaram aqui ao longo dos anos, alguns remontando aos antigos vikings. Para piorar, o vento empurrou o Viking Sky em direção a uma costa rochosa. Para evitar que o navio derivasse, o capitão lançou 2 âncoras e emitiu um pedido de socorro para evacuações aéreas. Cerca de 450 pessoas foram resgatadas pelo helicóptero antes do navio ser rebocado por barcos de resgate. A pior parte de todo esse episódio foi que algumas pessoas a bordo ficaram nessa situação por 48 horas. Uma passageira lembra de uma onda gigante invadindo uma porta e inundando o restaurante. Ela disse que foi como assistir ao Titanic, mas na vida real. Os navios de cruzeiro são construídos para resistir a ondas de 50 toneladas e ventos de 80 milhas por hora, aproximadamente 128 km por hora. Eles também possuem grandes tanques de lastro cheios de água na parte inferior para ajudar a estabilizar o navio. Podem inclinar cerca de 60 graus antes de correrem risco de naufragar. São feitos de aço pesado, e somados ao peso dos passageiros, tripulação, carga e comodidades, permitem que o navio role sem naufragar. Embora seja possível, é extremamente raro. As janelas são feitas de vidro reforçado, projetadas para resistir a ondas violentas e imensa pressão da água. Um vídeo da Austrália ilustra quanta pressão um navio pode suportar. Mas quanto é demais? Basta perguntar a essas pessoas a bordo de uma balsa no norte da Alemanha. Enfrentaram águas turbulentas ao navegar pelo rio Elba. Todos acreditavam que o vidro resistiria, talvez tenham sido confiantes em sua resistência.
Há um momento em que o homem de casaco vermelho não consegue acreditar no que está acontecendo. Ele se sentou momentaneamente e depois saltou quando mais ondas atingiram a janela quebrada. De acordo com relatos, a tempestade Elenia trouxe chuvas intensas, águas turbulentas e ventos fortes na área próxima a Hamburgo, na Alemanha. Após esse incidente, todos os trens, voos e balsas foram cancelados até que a tempestade passasse. O incidente com o Viking Sky passou de 0 a 100 muito rapidamente, conforme a história se desenrola. Foi pouco depois do meio-dia quando o motor sofreu uma perda na pressão do óleo. Um alarme deveria ter soado, alertando a tripulação sobre a baixa lubrificação dos motores, mas nenhum alarme foi acionado. Os motores de um navio de cruzeiro só podem funcionar por um tempo limitado sem lubrificação, após alguns minutos, podem sofrer danos graves. Por isso, inicialmente, as coisas não são tão ruins aos olhos nus. Parecia que o navio estava lidando com as águas turbulentas. Agora é quando os motores se desligam automaticamente para evitar danos adicionais. Os itens começaram a rolar e deslizar no interior, e os passageiros não tinham certeza do que fazer. Era perigoso se levantar e se mover, então praticamente todos ficaram onde estavam. Foi nesse momento que as coisas foram de mal para pior. Se você está gostando deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Mundo Inexplicável. De acordo com um membro da tripulação que preferiu permanecer anônimo, os motores chegaram ao fracasso na noite de sexta-feira, quando o navio enfrentou uma tempestade pela primeira vez. Quando os alarmes de emergência soaram no sábado de manhã, o navio estava inclinando-se tão acentuadamente que as pessoas mal conseguiam ficar em pé. Ele disse que formou correntes humanas para distribuir coletes salva-vidas, e muitos membros da tripulação ficaram sem dormir por 48 horas, tentando manter os hóspedes em segurança. A cidade de Yantai, na China, é uma cidade de nível municipal e um importante porto marítimo na província oriental de Shandong. É a cidade chinesa mais próxima da Coreia do Sul, que fica do outro lado do Mar Amarelo. Em 20 de setembro de 2021, um morador local notou algo estranho na água. Um gigante navio de cruzeiro estava preso em ondas rasas. Infelizmente, ele estava se dirigindo diretamente para a Costa Rochosa. Felizmente, o navio estava vazio na época, pois havia sido solto do estaleiro e à deriva devido aos fortes ventos. Esses ventos o empurraram em direção às rochas, onde ficou encalhado por 3 dias. Enquanto muitas pessoas associam cruzeiros americanos de camisas havaianas, os Estados Unidos são uma nação com mais cruzeiristas do mundo, controlando metade do mercado global. A China está em segundo lugar, empatada com a Alemanha e o Reino Unido, enquanto a Austrália ocupa a 4ª posição. No Dia dos Namorados de 2005, o navio de cruzeiro Voyager estava a caminho de Tunis, no norte da África, para Barcelona, na Espanha. Estava transportando 776 pessoas, entre passageiros e tripulação. Por volta das 8 da manhã, a embarcação começou a se mover através de águas agitadas, e então aconteceu o impensável. Uma onda monstruosa de 40 toneladas se chocou sobre a proa, quebrando a janela da ponte e destruindo o sistema elétrico do navio. O barco ficou à deriva no mar durante uma poderosa tempestade. O ciclone Valentina estava prestes a redefinir o significado de enjoo.
Várias vezes ao longo das filmagens, parece que o navio vai afundar. Imagine ficar preso naquele barco e ver apenas água pela janela da sua cabine. Embora tenha ocorrido algumas lesões leves, ninguém ficou gravemente ferido. 2 rebocadores foram enviados para ajudar enquanto a tripulação restaurava a energia para 2 dos 4 motores. Sem energia suficiente para regressar à Espanha, o navio desviou para a ilha italiana da Sardenha. Muitos passageiros arranjaram outros meios de voltar para casa, enquanto alguns ficaram no hospital para tratar os ferimentos. Houve discussões sobre o desempenho do capitão para navegar em condições tão precárias. Um porta-voz da companhia de cruzeiros afirmou que uma tempestade se deslocou para o sul inesperadamente, e o capitão não viu chegando.